Castilla-La Mancha é uma região pobre no interior da Espanha, mas que alcançou fama literária mundial no século XVII com Dom Quixote. Aqui, o cavaleiro da triste figura enfrenta moinhos de vento. Também aqui cresceu a escritora Ana Iris Simón. Os avós eram comunistas e percorriam o país em feiras e quermesses. Os pais eram carteiros. O fato de Ana poder ir para Madrid estudar foi considerado um avanço na família, mas aí veio a crise financeira. Depois de formada, ela perdeu o emprego 3 vezes em demissões coletivas. Sem conseguir bancar um apartamento próprio, continuou morando em repúblicas de estudantes. Quase completando 30 anos, escreveu um livro de desabafo. Féria reflete o desconforto de uma juventude sem futuro. É que com a idade dela, os pais já tinham construído uma vida, mas para Ana e sua geração, ter um emprego estável, casa própria e começar uma família pareciam metas inalcançáveis. Não acho que sejamos uma geração perdida, muito pelo contrário. Somos uma geração que encontra espaço em todos os lugares e tem tido o privilégio de pensar muito sobre si mesma. A obra é um livro de memórias sobre como foi crescer no interior, sem muitas posses, mas com uma família unida que sonhava com um futuro melhor. Não se trata tanto de romantizar a vida dos nossos antepassados, mas de reconhecer que há certas coisas tangíveis nas quais decaímos. Meus pais conseguiram comprar uma casa e iniciar uma família aos 20 anos. Algo que a maior parte da minha geração com 30 anos não consegue e nem sequer planeja. Eu não acho que seja nostalgia, porque é algo tangível, são fatos. Ana não mora mais em Madrid, agora é colunista de um jornal famoso e tem um filho. E fica feliz que finalmente haja um debate sobre as desigualdades na sociedade espanhola. Madrid, março de 2018. Um dos maiores protestos da história da Espanha pelos direitos das mulheres toma as ruas do país. Milhões de pessoas exigem mais justiça e igualdade de direitos. Em Las Maravilhas, romance de estreia de Elena Medel, a avó e neta se cruzam durante os protestos e não se reconhecem. Elas nunca haviam se encontrado antes. Maria deixou sua cidade natal após ficar grávida, o que seria uma vergonha para a família nos anos 60. A neta Alicia também chega em Madrid após uma tragédia familiar. No romance de Helena, a vida de 2 mulheres que sobrevivem às margens da sociedade. Eu acho que a história de Maria ou de Alicia poderia ser também uma história que se passa na Alemanha, na Coreia, nos Estados Unidos. Porque questões financeiras vão além das fronteiras ou de acontecimentos da história. Far from borders and far from moments in the story. Maria cresce sem recursos, sob a ditadura de Franco, vive de trabalhos mal remunerados, mas continua investindo em conhecimento e abrindo um novo mundo para si mesma. Já Alicia, nascida em uma família rica, entra numa espiral descendente. Trabalha em um quiosque numa estação de trem e tem relações sexuais com homens aleatórios, embora seja casada. Ambas lutam para sobreviver em um mundo onde tudo gira em torno do dinheiro que elas não têm. Não é um bom momento para as mulheres, nem para a juventude. A geração das pessoas que nasceram nos anos 90 só conheceu condições de trabalho precárias. Mas não acho que a situação de hoje seja pior do que era no passado. Um passado marcado pela sangrenta Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939, que terminou com o general Franco no poder. Em 1975, com a morte dele, a Espanha começou a transição para a democracia. E toda uma nova geração de escritores finalmente podia escrever sobre o que acontecia. Como Rosa Monteiro, jornalista e escritora muito respeitada desde a publicação de seu primeiro romance em 1979. Crônica del Desamor conta a história de uma mãe solteira e jornalista de um veículo famoso que se sente perdida na era pós-Franco.
A ditadura havia excluído da vida pública mulheres independentes como ela. O romance é considerado uma obra-chave da época. Foi um momento em que começamos a dizer abertamente coisas que antes não podíamos. Meu romance foi publicado 4 anos depois da morte de Franco. Antes não se podia falar sobre a vida real. A realidade estava lá, mas nos últimos anos do regime de Franco vivíamos em 2 países. Um oficial, que era horrível, e outro real, que era muito parecido com outros países ao nosso redor. Mas não se podia falar abertamente sobre isso, então, no meu romance, comecei a falar sobre o assunto. Rosa Monteiro já publicou diversas obras e quase todas foram traduzidas para outros idiomas. Muitas de suas protagonistas são mulheres fortes que enfrentam uma sociedade patriarcal e injusta. Acho que a questão de classe sempre esteve presente. Durante aquela ditadura horrível, num país tão pobre, as pessoas que escreviam, tanto mulheres quanto homens, eram quase sempre ricas. Porque era quem podia ter uma biblioteca em casa. A minha geração mudou isso. 3 escritoras que defendem uma Espanha mais justa e com mais igualdade de direitos.